Neste vídeo, nós vamos trabalhar com adição e subtração de frações sem utilizar mínimo múltiplo comum, ou seja, de uma maneira mais rápida, mais direta. Inicialmente, vamos ver apenas adição e subtração de frações com denominadores iguais. E depois, vamos ver adição e subtração de frações com denominadores diferentes. 2/5 mais 7/5. Como que vai ficar essa operação? Adição e subtração de frações com denominadores iguais. Conserva o denominador e soma ou subtrai os numeradores. Conservar significa repetir. Aqui o denominador é 5 e aqui também é 5. Conservar significa repetir, ou seja, nós vamos repetir o denominador 5. Adição e subtração de frações com denominadores iguais. Conserva o denominador e soma ou subtrai os numeradores. 2 mais 7, 9. 2/5 mais 7/5, o resultado dessa operação é 9/5. 10/3 menos 2/3. Como que vai ficar essa operação? Adição e subtração de frações com denominadores iguais. Conserva o denominador e soma ou subtrai os numeradores. 10 menos 2, 8. 10/3 menos 2/3, o resultado dessa subtração é 8/3. Vamos ver agora uma operação com 3 frações. 1/2 mais 5/2 menos 3/2. Os denominadores são iguais nas 3 frações, então nós vamos conservar o denominador. Nos numeradores, nós vamos fazer a operação na ordem que aparece da esquerda para a direita. 1 mais 5, 6. 6 menos 3, 3. 1/2 mais 5/2 menos 3/2, o resultado dessa operação é 3/2. Vamos ver agora adição e subtração de frações com denominadores diferentes. 5/2 mais 4/3. Como que vai ficar essa operação? Bom, só é possível somar ou subtrair frações se os denominadores forem iguais. Se os denominadores forem diferentes, não tem jeito. Então, o que nós temos que fazer aqui é obter frações equivalentes. Uma fração equivalente a 5/2, uma fração equivalente a 4/3, de modo que essas duas frações tenham o mesmo denominador, para aí sim a gente poder somar. Para obter as frações equivalentes, o procedimento vai ser o seguinte. Você vai multiplicar a primeira fração pelo denominador da segunda. E vai multiplicar a segunda fração pelo denominador da primeira. Ao fazer isso, nós vamos obter frações com denominadores iguais. O denominador da primeira vai ser 3 vezes 2 e o denominador da segunda também vai ser 3 vezes 2. A primeira fração vai ficar 3 vezes 5, 15. 3 vezes 2, 6. 15/6. 15/6 é uma fração equivalente a 5/2. A segunda fração vai ficar 4 vezes 2, 8. 3 vezes 2, 6. 8/6. 8/6 é uma fração equivalente a 4/3. Agora sim, com os denominadores iguais, é possível fazer a soma.
Adição e subtração de frações com denominadores iguais. Conserva o denominador e soma ou subtrai os numeradores. 15 mais 8, 23. 5 meios mais 4 terços. O resultado dessa soma é 23 sextos. 1 terço mais 1 quinto. Como que vai ficar essa operação? Os denominadores são diferentes, não é possível fazer a soma de forma direta. Para resolver esse problema, multiplique a primeira fração pelo denominador da segunda e multiplique a segunda fração pelo denominador da primeira. A primeira fração vai ficar 5 vezes 1, 5. 5 vezes 3, 15. A segunda fração vai ficar 3 vezes 1, 3. 3 vezes 5, 15. Agora sim, com os denominadores iguais, é possível fazer a soma. Adição e subtração de frações com denominadores iguais. Conserva o denominador e soma ou subtrai os numeradores. 5 mais 3, 8. 1 terço mais 1 quinto. O resultado dessa soma é 8 quinzeavos. E para finalizar, vamos resolver a subtração 3 oitavos menos 1 décimo. Três vezes 10, 30. 8 vezes 10, 80. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 10, 80. 30 menos 8, 22. 22 oitentaavos. Não está errado deixar a resposta nesse formato, mas 22 oitentaavos é uma fração que dá para simplificar. Vou simplificar por 2. 22 dividido por 2, 11. 80 dividido por 2, 40. 11 quarentaavos. 3 oitavos menos 1 décimo. O resultado dessa subtração é 11 quarentaavos. Vamos ver agora uma operação com 3 frações. 3 quartos menos 1 meio mais 7 quintos. Como que vai ficar essa operação? Bom, aqui vai ser mais conveniente tirar o mínimo múltiplo comum entre os denominadores, porque aqui são 3 frações e não 2. Mínimo múltiplo comum. Começa sempre dividindo por 2. Se não der por 2, divide por 3 e assim por diante. Os números que você quer obter o mínimo múltiplo comum entre eles, divide todos ao mesmo tempo. Os que não der para dividir, repete para dividir depois por outro número. Vou começar dividindo por 2. 4 dividido por 2, 2. 2 dividido por 2, 1. 5 não dá para dividir, repete. Vou dividir por 2 de novo. 2 dividido por 2, 1. 1 e 5 não dá para dividir, repete. Vou dividir por 5 agora, né? 5 dividido por 5, 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. O mínimo múltiplo comum
entre 4, 2 e 5 é 20. O procedimento agora vai ser o seguinte. Nós vamos obter três frações equivalentes. Uma fração equivalente a 3 quartos, uma fração equivalente a 1 meio e uma fração equivalente a 7 quintos. De modo que o denominador dessas três frações é o resultado do mínimo múltiplo comum, que é 20. Para obter os numeradores dessas três frações, o procedimento vai ser o seguinte. Divide o mínimo múltiplo comum pelo denominador e multiplica pelo numerador. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 3, 15. 15 vinteavos. 15 vinteavos é uma fração equivalente a 3 quartos. 20 dividido por 2, 10. 10 vezes 1, 10. 10 vinteavos. 10 vinteavos é uma fração equivalente a 1 meio. 20 dividido por 5, 4. 4 vezes 7, 28. 28 vinteavos. 28 vinteavos é uma fração equivalente a 7 quintos. Agora sim, com os denominadores iguais, é possível fazer a operação. Conserva o denominador e soma ou subtrai os numeradores. 15 menos 10, 5. 5 mais 28, 33. 33 vinteavos. 3 quartos menos 1 meio mais 7 quintos, o resultado dessa operação é 33 vinteavos. Espero que tenham gostado da aula.